mesa do Senhor é uma realidade para nós. O sangue que foi vertido, o corpo que foi ferido do Senhor, é vida para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós tomamos o pão, nós lembramos que o corpo do Senhor Jesus foi ferido e Ele levou sobre si as nossas enfermidades, como nós temos visto aqui. E por causa dos seus ferimentos, então, foi feito provisão de Deus para as nossas curas. E nós precisamos entrar nesta realidade pela fé. Há uns anos atrás, uma irmã entre nós, estávamos participando da mesa do Senhor, então nós falávamos isso. Vamos participar com consciência da realidade do corpo de Cristo, do seu sangue vertido por nós. É vida para nós, é saúde mesmo, porque quem toma de maneira equivocada, o Senhor Jesus fala, tinha muitos fracos, o Senhor Jesus não, Paulo fala, né? Havia muitos fracos, doentes e não poucos que dormiam, porque não tinham discernido o corpo de Cristo. Assim como pode ter disciplina, irmãos, tem vida também. E aquela irmã, quando nós falamos isso, e eu disse, né, eu me lembro que eu estava falando, eu estava ministrando, eu falei, irmãos, se você está enfermo, tome posse dessa realidade. Se você se lembra de algum irmão ou alguma irmã que está enfermo também, quando você participar do pão, você lembre dessa realidade e inclua na sua comunhão com os santos de Deus, inclua esses irmãos que estão doentes também. Resumindo, só para testemunhar para os irmãos, aquela irmã já tem mais de 5 anos que foi curada de um câncer, de um tumor. Ela tomou posse disso e a bênção de Deus veio sobre ela. É tudo pela fé, meus irmãos. Não é automático, é pela fé. Eu espero que nós entremos nessa realidade nessa manhã. Atos 4, 29 e 30. Coloca, por favor, irmã. Eu queria que nós proclamássemos isso, ou então fizéssemos essa mesma oração que os irmãos fizeram lá no princípio. Na sexta-feira, nós estivemos em Uberaba, nós falávamos sobre um assunto. Alguém se lembra, quem esteve lá? Qual era o assunto? Alguém pode falar alto aí? A autoridade dos filhos de Deus, a autoridade que Deus nos deu. E ontem nós falamos um outro assunto. Qual foi? Ontem, irmãos, ontem. Qual assunto nós falamos ontem? A provisão de Deus para a cura. Os irmãos, eles foram ameaçados, e então eles se reuniram e foram orar, lá em Atos. E a oração da igreja ali, dos irmãos em Jerusalém, foi esta, que está ali. 4:29. Agora, pois, Senhor, considera as ameaças deles. Agora diz aqui, e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Nós queremos pregar a palavra com intrepidez. Mas eles continuaram orando. Agora, olha só que maravilha essa oração. Nós precisamos fazer essa oração. Estende a tua mão para curar. A igreja orou. Estende a tua mão para curar. E realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Essa é uma oração que nós precisamos fazer. São José dos Pinhais precisa fazer essa oração. Quem crê nisso? Levante a mão, por favor. Nem todos levantaram, né, a mão? Mas os que levantaram aqui já é muito bom. Se 2 entre vocês concordarem e pedir o Senhor, Ele vai fazer. Tem mais que 2 aí, amém. Glória a Deus. Vamos fazer essa oração? Vamos começar dali, Capacita, vamos lá? Capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma oração que eu creio que agrada o coração de Deus e é da vontade de Deus. E tanto é da vontade de Deus
que os irmãos lá em Jerusalém, eles experimentaram isso. Tem um verso que eu acho muito especial, Atos 5,16. Coloca, por favor, irmã. Atos 5,16. Se eu não dissesse para você que está escrito em Atos, você acharia que ele está escrito nos evangelhos. Diz assim, olha, da mesma forma, das cidades ao redor de Jerusalém, vinham muita gente a Jerusalém, trazendo, o que aí, irmãos, está escrito? Doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos. E todos eram libertos. Eu gosto da tradução ao meio da revista atualizada que diz, e todos eram curados. Irmãos, se não tivesse escrito, se eu não falasse que era em Atos, a gente ia pensar, não, é Jesus que está fazendo isso aí, né? É lá no Evangelho. Mas de fato é Jesus que está fazendo. Mas como ele está fazendo? Através da igreja. Pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro ao excelentíssimo Teófilo, para relatar as coisas que Jesus começou a fazer. Ali naquela tradução está dizendo realizar e a ensinar. Jesus começou a fazer, irmãos, Deus quando começa alguma coisa, ele deixa no meio do caminho? Não. Ele começa a boa obra e ele vai o quê? Completá-la. Mas por que está dizendo no livro, Lucas está dizendo que o evangelho, né, que ficou com o nome dele, evangelho, por que ele está dizendo que, olha, eu relatei o que Jesus começou a fazer e a ensinar, por que Jesus vai continuar? O livro de Atos é a continuação do que Jesus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, Atos não teve um fim. Você lê todos os livros do Novo Testamento, está lá, a graça do Senhor seja convosco, né, tem amém no final, mas Atos termina, capítulo 28 termina. Parece que terminou assim, não acabou a história. Atos, eu digo que é um livro inacabado das Escrituras. Me entendam bem aqui, não estou falando heresia não, tá? Mas é porque o Espírito Santo está escrevendo a história ainda. E ele está escrevendo e registrando nos registros celestiais o que está acontecendo. O livro de Atos é Jesus ressurreto, continuando a fazer as obras, através dos seus discípulos, pelo poder do Espírito Santo. Você e eu somos chamados a continuar a fazer as obras de Jesus. O Senhor Jesus, ali em João, ficou registrado no capítulo 14, ele diz que aqueles que crescem nele fariam o quê? As suas obras, fariam as obras que eu faço, e até maiores. Eu quero continuar a fazer as obras de Jesus. Você gostaria de fazer? Eu quero! Senhor, eu quero continuar a fazer as tuas obras. Ah, irmãos, o Senhor Jesus vai tocar os enfermos e vai curá-los. Mas como é? Jesus não está aqui agora, ele está sentado no trono, mas como é que ele está aqui agora? Como é que ele pode fazer isso? Oi? Eu sempre brinco assim, uma brincadeira, mas é sério. Você quer ver as mãos de Jesus agora? Quem gostaria de ver as mãos de Jesus? Que bom. Então olha assim para a sua mão. Essa é a mão do Senhor agora. Essas mãos que estarão tocando os enfermos, Jesus está em você. Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor está em nós, irmãos. Quando você impõe as mãos, é o Senhor Jesus impondo as mãos. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Saulo estava perseguindo, era Jesus ou era a igreja? Mas Jesus falou que era ele. Você compreende, irmão? Eu e você somos um com Jesus Cristo. Quando nós oramos, quando impomos as mãos, nós estamos tendo a honra de representar a Jesus. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre o Senhor Jesus está sobre nós.
O mesmo Espírito que habitava em Jesus habita em nós. É Ele que faz todas as coisas. É o poder do Espírito Santo. Nós falamos sobre autoridade, o Findes teve aí o serviço de gravar, quem depois puder ouça, porque é muito importante na nossa vida cristã, nós precisamos compreender a autoridade que Deus nos deu em Cristo. Nós precisamos andar em autoridade sobre todo o mal, inclusive sobre enfermidades. O Senhor nos chama a crescer nessa área. A nossa fé vai crescendo, irmãos. Nós temos a medida de fé. E à medida que nós crescemos no Senhor, sabe, nós vamos experimentando coisas novas. Mas Jesus já fez tudo. Já está concluído, já está consumado. Para você ter vitória sobre o pecado, Jesus já fez tudo ou não? Mas às vezes você está patinando aí, não está tendo vitória em algumas áreas da sua vida. Mas você foi chamado a ter vitória e Jesus já fez tudo para você ter a sua vitória. Você precisa fazer o quê? Entrar em fé naquilo que Ele fez. A mesma coisa também com enfermidades. A gente às vezes está lutando, mas precisamos pedir ao Senhor que torne a palavra dEle muito viva para nós e produza fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, o rema de Deus. Ontem nós então falamos sobre cura, que Deus, a provisão de cura. E a pergunta que a gente respondeu foi, é da vontade de Deus curar? E nós falamos ontem, eu mostrei para os irmãos, de maneira para ficar bem didática para nós, e para nós exercitarmos a nossa fé, falei 8 evidências de que é a vontade de Deus curar. Nós não vamos voltar nisso, mas eu quero citar e creio que o Espírito Santo vai falar aí com você, principalmente aqueles que não vieram ontem à noite. A primeira evidência é que Deus mesmo se identificou como Deus que cura. Eu sou Jeová Rafá. É a vontade de Deus curar porque Ele mesmo se diz que Ele é o Deus que cura. Se não fosse vontade dEle, Ele não se identificaria assim. A segunda evidência é que Deus fez provisão de cura para todos nós, através da obra de Jesus. O profeta Isaías vai dizer que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Não só os nossos pecados o Senhor Jesus levou, mas também as nossas enfermidades. E ali enfermidades físicas, porque está cumprindo lá, em Mateus capítulo 8, 17, diz que Ele curou todas as pessoas e está lá para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terceira evidência é que todas as pessoas, sem exceção, todas que estavam doentes e foram a Jesus, elas foram curadas. O Senhor as curou. Esta é uma evidência que é a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus, a quarta evidência, Jesus, Ele é a expressão exata de Deus. Hebreus capítulo 1 vai nos dizer isso, que Jesus é a expressão exata de Deus, que nele habita a plenitude de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus, mas Filipe, eu estou tanto tempo convosco que você me pede para mostrar o Pai. Quem me vê, a mim vê o Pai. O Senhor Jesus, irmãos, a expressão exata. E Ele diz que Ele não fazia absolutamente nada, a não ser que fosse pela vontade do Pai. Ele diz, olha, tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu desci do céu não para isso, para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Todas as pessoas que foram a Jesus, enfermas para serem curadas, Ele curou. E Ele diz, eu só faço a vontade do meu Pai. Quando você conecta essas duas coisas, qual é a conclusão que você chega? É da vontade de Deus curar. Essa, para mim, é uma grande evidência. A quinta evidência é que Jesus ordenou que os seus discípulos, quando fossem pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, que eles curassem os enfermos. Aqui a gente tropeça, porque a nossa cabeça às vezes é tão assim, né, limitada, e a gente, mas eu vou sair curando? É. Não deixa a tradução, a religiosidade te pegar, não. Mateus, capítulo 10, versículos 7, e 8, está dizendo, olha, à medida que seguirdes, pregai que está próximo ao reino de Deus, curai enfermos.
Essa foi uma ordem de Jesus para os 12 e para os 70 também. Se não fosse a vontade de Deus curar, Jesus não teria enviado os seus discípulos para fazer isso. Uma sexta evidência é que tem uma ordem também na igreja. Uma orientação da palavra de Deus. Está alguém entre vós doente? Faça o quê? Chame os presbíteros. Os presbíteros na igreja local, na assembleia local, precisam estar dispostos a irem orar com os enfermos. E diz, ungindo com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Algumas traduções falam salvará, né? Não, é curar mesmo. Porque sozo pode ser traduzido também por salvação, mas é por cura. E o contexto é cura. E se ainda houver cometido pecados, o que vai acontecer? Ser-lhe-ão perdoados. Isso está lá em Tiago, né? capítulo 5, 14 e 15. A sétima evidência é que a cura, irmãos, ela é a manifestação do poder do reino de Deus. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O Senhor Jesus, quando ele curou muitos enfermos, ele também expulsou os demônios, ele disse para aquele povo ali que estava lá discutindo com ele, falando que ele estava fazendo aquilo pelo principal dos demônios, e Jesus disse depois no final para eles, olha, se eu expulso Satanás pelo Espírito Santo, é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o Senhor Jesus saía para pregar, então o que ele fazia? Ele anunciava o reino de Deus e, ao mesmo tempo, ele também demonstrava o poder do reino de Deus. Ele sempre fazia as duas coisas. Os discípulos, da mesma forma. Jesus falou, anunciai o reino de Deus e curai os enfermos. Expulsai demônios. Proclamava o reino e demonstrava o poder do reino. Queridos irmãos, nós gostamos de falar muito do reino de Deus. Mas nós gostamos muito de falar, principalmente entre nós, né? Que nos reunimos assim no nome do Senhor, na simplicidade do Evangelho. Falamos muito do reino, mas nós jogamos tudo para onde? Para o reino vindouro, para o milênio. Mas, queridos irmãos, Romanos 5,17, coloca aí, irmã. Romanos 5,17, olha o que está dizendo ali para nós. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão no milênio, é isso? Ah, tem um reino agora, é isso? É agora! Lógico, queremos reinar quando o Senhor voltar, mas nós já queremos reinar agora, nós queremos antever os poderes do mundo vindouro, irmãos. E como é que você antevê isso? É viver essa realidade do poder de Deus. É você ir e continuar a fazer as obras do Senhor Jesus. Você foi chamado, eu fui chamado a fazer as obras do Senhor Jesus. Reinarão em vida, agora. Venha o teu reino, é agora, não é só no milênio. O reino de Deus já veio, ele está em nós, disse Jesus. Não é? Esse é um dos aspectos do reino de Deus, passado. Quando você crê em Jesus, o reino de Deus veio habitar em você. Mas tem um aspecto presente, agora, reinar em vida. E toda vez que você está fazendo as obras de Jesus, você está demonstrando o poder do reino de Deus. O reino de Deus é chegado naquele momento. E você está reinando em vida. Esse é o aspecto presente. Existe um aspecto também futuro. Quando Jesus voltar, ele vai implantar um reino aqui. Ali é a plenitude de todas as coisas. Mas agora, eu quero viver a realidade do reino agora. Eu quero viver, irmãos. Você quer viver isso? Você tem que buscar. Você tem que exercitar a sua fé, entrar nessa realidade, deixar toda a mornidão espiritual, irmãos. Oh, irmãos, saia desse barco.
O Senhor Jesus foi lá, está caminhando, os discípulos ficaram, nossa, é um fantasma, eles ficaram apavorados. Aí o Senhor falou que era ele, sou eu. Não temam. Senhor, Pedro, né? Se és tu, então manda que eu vá aí, Senhor. Vem. Deus deu uma ordem para ele. Ali no original grego, não é assim, pode vir, Pedrinho. Não, vem. Venha. É uma ordem, um comando. E ele foi, ele saiu do barco. Ai, irmãos, e ele andou nas águas. Saia da sua tradição, meu irmão, saia da sua religiosidade, saia do seu barco do conformismo, saia do seu barco da sua mornidão, irmão. Saia do seu barco da sua tradição, da sua mentalidade fechada para as coisas de Deus, por favor. Ah, se eu pudesse te convencer, eu não posso, mas o Espírito Santo pode. Peça ao Espírito Santo que faça isso com você. Saia desse barco aí, irmão. Coloque os seus pés na água que você vai andar. Não duvide. Vá orar com os enfermos. Vá expulsar os demônios. Vá pregar o evangelho. Vai declarar o reino de Deus onde você estiver. Vai ver o sobrenatural de Deus. Ah, queridos irmãos, precisamos ver a atuação de Deus na nossa vida. Claro, pela fé, né, nós caminhamos. A fé, ela tem um aspecto bonito, porque a fé é tanto para a gente ver o sobrenatural de Deus, mas também a fé é para a gente suportar as provações. Tem os dois aspectos. O livro de Hebreus nos mostra isso. Pela fé, os muralhas caíram. Pela fé, a boca do leão foi fechada. Pela fé, exércitos foram destruídos, mas também pela fé foram torturados. Pela fé. Pela fé, eles não amaram as suas vidas. É pela fé. Mas reinaram em vida. Ah, irmãos. Não podemos ficar aí, sabe? Parados. O Senhor, então, é a vontade dele nos curar. Ontem eu falava também de fé para receber cura e fé para curar os enfermos. Você precisa exercitar sua fé para ser curado. Aquela mulher que tinha hemorragia de sangue, ela viu falar de Jesus e ela então confessou para ela mesma, se eu apenas tocar nos seus olhos, serei curada. E ela foi, teve um ato de fé, ela saiu, foi no meio da multidão e tocou em Jesus. Atos de fé. Misturar a sua fé na palavra de Deus. A promessa de Deus, você crê naquela promessa e faz o que ela está dizendo. Você mistura a sua fé na palavra de Deus. Fala que o povo de Deus do Antigo Testamento eles não puderam entrar na terra da promessa porque a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, porque eles não misturaram aquela palavra com a fé deles. Nós precisamos misturar a nossa fé na palavra de Deus. Fé para curar os enfermos é a mesma coisa. Você vai orar com os enfermos. Nós, irmãos, na igreja do Senhor, nós precisamos aprender isso, a ministrar cura uns para os outros. Isso é para todos os filhos, não é só, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros. Sim, essa é uma orientação da palavra, mas não é só os presbíteros que devem orar. É todos os irmãos. Esses sinais acompanham os que crerem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. É para todos que creem. Você crê no Senhor Jesus? Você creu no Evangelho? Então é para você. Comece a exercitar a sua fé. E eu disse que mudei muito a minha forma de orar e comecei a ver muito mais resultados do que eu via antes. Antes eu orava sempre condicionando, Senhor, cura essa pessoa. Essa é a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade. Não, eu não falo mais isso. Porque eu creio pelas Escrituras, não é pelo que eu acho. Nunca vá pelo que você acha. Pelas Escrituras, que é a vontade de Deus curar.
Então eu já oro, Senhor, eu nem estou pedindo mais, né? Como eu falei com vocês. Eu já faço, Senhor, muito obrigado pela provisão de cura que o Senhor fez para essa pessoa. E aí, usamos a nossa autoridade. Fala ao monte. Em nome de Jesus, fala o nome da enfermidade. Saia desse corpo. Em nome de Jesus, dor, desapareça. Em nome de Jesus, dá um nome lá e fala e manda embora em nome de Jesus. As orações mais poderosas que você vê no Novo Testamento são essas orações de ordem. Senhor, se podes purificar-me. Um leproso falando para Jesus, Senhor, se queres, pode purificar-me. Quero. Fica limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo. Aleluia. É uma ordem. Pedro deu uma ordem. Não temos prata nem ouro, mas isso que temos em nome de Jesus, né? Isso que temos nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. A primeira vez assim que foi muito clara essa questão do fale ao monte, eu já tinha aprendido essa oração, orar dessa forma, há muitos anos, há 30 anos atrás. Aí eu orava, via alguns resultados, mas depois eu não sei por que eu parei. Mas depois veio com muita consciência essa questão. Mas uma noite eu tinha uma bursite no meu braço esquerdo, no meu ombro esquerdo aqui. E às vezes eu fazia assim, já doía. Um irmão fez várias fisioterapias comigo, ele é fisioterapeuta, melhorou um pouco, mas não... Eu fui orar de noite, fui deitado do lado, aquilo me incomodou. Puxa vida. Veio à minha mente, fale ao monte. Dor, em nome de Jesus, sai agora. Ombro, fique completamente curado. Opa! Não tem mais nada. Acabou. Já se passaram vários anos, não tem mais nada. Ah, irmãos, é muito simples. Muito simples. E às vezes eu contei essa historinha, eu gosto de ilustrar com essa historinha minha, né? E dou esse testemunho. Vários irmãos já usaram agora, eles se lembram disso, e então oram e são curados. Entre nós, lá em casa, eu dei esse testemunho, e um irmão estava lá. Esse irmão, ele tinha um problema na sua lombar. E segundo ele, toda madrugada era um reloginho despertador, ele acordava com aquela dor. Chegava a hora da madrugada, todo dia ele curava. Aí uma noite ele acordou com aquilo e lembrou, puxa, o Billy fez aquilo. Vou ver se funciona mesmo. Dor, sai em nome de Jesus, coluna fica curado. Bum! Opa, nunca mais teve problema. Irmãos, o testemunho é poderoso. Eu queria incentivar vocês aqui em São José. Fale dos feitos de Deus, para animar a fé uns dos outros. Quando você dá testemunho do que Deus fez na sua vida, sabe o que acontece? Quem ouve é como uma palavra profética. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando a pessoa ouve o seu testemunho, se ela está passando pelo mesmo problema, pela mesma situação, ela é animada no Senhor, ela recebe fé também. Eu já vi pessoas, pessoalmente, irmãos, presencialmente, a pessoa está ouvindo um testemunho de cura e ela é curada na mesma hora porque estava ouvindo. Brotou fé, ela foi curada na hora. Fale dos feitos de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui, não estou criticando. Mas nós, muitas vezes, nós que ficamos, às vezes, retidos, né, nos ensinos, é maravilhoso os ensinos da vida interior, né? Até gostamos de muitos autores, né, famosos. A vida interior, irmãos, isso é maravilhoso, eu tenho que ter a vida interior do Senhor. Mas muitos irmãos, eles começam a entender aquilo, o caminho da cruz, então eles começam a andar cabisbaixos, frustrados, é como se estivesse frustrado, sabe, muito humilde, meio franciscano, né? Não, eu não posso falar, vou guardar no meu coração essas coisas. Não, se já a gente é curado, não, mas para a glória de Deus, eu não vou falar não, porque eu vou estar assim me vangloriando. Sabe o que é isso, irmãos? Deixa eu falar baixinho para vocês. Carnalidade.
Isso não glorifica o nome do Senhor. Salmo 78. Deus deu uma ordem para o povo de Israel. Qual foi a ordem? Que eles deveriam contar para os seus filhos os feitos de Deus. Eles precisavam falar daquilo que Deus estava fazendo, para que eles fossem mantidos em fé, irmãos. Você precisa falar. Não para você, não fique aqui contando as coisas, jogando confete para você espiritual. Não. Por exemplo, você foi curado da enfermidade, irmãos. Eu estava sentindo isso, etc. e tal. Eu orei, ou o irmão veio e orou, e Deus me curou, eu não sinto mais nada. Amém. Pronto. Cadê o Lucas? Vem cá, Lucas. Ontem nós falamos sobre cura. E oramos e o Lucas se sentiu bem. Fala assim, rapidamente, igual eu estou falando. O que aconteceu com você? O que você tinha e o que aconteceu? Eu tinha dores no joelho e o irmão orou por mim e eu fui curado. Mas por que você tinha dores no joelho? Pela inflamação. Eu tenho uma inflamação no joelho por causa do crescimento, que eu cresci demais e eu sinto muitas dores. Agora fala para os irmãos. Gente, eu demorei muito na oração, como é que foi? Foi rapidinho, ele falou em nome de Jesus que dor saia e a dor saiu. É assim que funciona. E eu, Lucas, agora você já aprendeu a orar também pelos enfermos, não aprendeu? É orar, é ordenar. Vai embora, no nome de Jesus. Eu vou fazer um negócio aqui meio diferente aqui. Vou arriscar. Fé é arriscar, tá? Fé é risco. Se pronuncia assim. Como é que se pronuncia a palavra fé? R-I-S-C-O. Risco. A gente tem que correr risco, irmão. Vamos exercitar nossa fé juntos aqui? Vamos? Vamos. Opa! Tem alguém que está com alguma dor no corpo agora? Nesse exato momento? Uma dor? Dor de cabeça, dor no ombro, dor na coluna, alguma coisa? Você está? Vem cá, jovem. Vem cá. Qual a dor que você está sentindo? Coluna está doendo? Sim. Quando você faz algum movimento, dói? Agora está doendo? Agora está doendo? Então vem cá. Nós vamos orar por você. O Lucas já orou com alguém alguma vez? Nunca. Vai ser hoje. Você vai ser ativado em orar com as pessoas agora, hein? Vamos orar, hein? Vamos ficar. Vem cá. Você vai impor a mão aqui atrás. Onde está doendo, irmão? É na coluna? Coloca a mão aqui, a sua mão direita aqui. Sobre ele, a mão aqui. Isso. Eu vou te ajudar a primeira vez, tá? Nós vamos orar a primeira vez. Aí a gente vai perguntar para ele como é que está. Se não melhorou a primeira vez, nós vamos orar a segunda. Vamos orar a terceira. Mas nós vamos orar só uma vez aqui, vamos crer. Ok? Vamos juntos? Aqui? Você vai falar. Dor. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Todos os ossos. Músculos. Tendões. Ligamentos. Nervos. Sejam completamente Restaurados e curados. Em nome de Jesus. Espírito Santo, venha com a tua presença, flua através dele. Em nome de Jesus. Agora você pergunta para testar. Testa. Vê se faz o movimento, vê se tem diferença ou não. Melhorou um pouquinho, mas 100% não. Às vezes eu pergunto assim, olha, a dor antes era de 0 a 10. A dor era 10, é insuportável, 0 é 0. Não tem dor nenhuma. Qual que era a dor antes de orar? Era de 0 a 10. 5. E agora? Melhorou um pouco, está quanto? 3. Então, graças a Deus, já melhorou um pouquinho. A gente precisa perseverar, vamos lá. Agora você vai falar com as suas palavras, tá? Dor, saia em nome de Jesus. Que seus ossos sejam curados. Em nome de Jesus. Saia, dor. Em nome de Jesus. Amém. Testa de novo.
Saiu. 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 Aleluia! Glória a Deus. Agradeço, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, né, irmão? Tudo que o Senhor faz, Senhor, obrigado. Fala, obrigado, Senhor. Aleluia. Pode sentar lá. Vai lá, senta lá. Espera aí, só um minuto. O que é, irmã? Ah, tá com dor? Tendões. Ixi, pode sentar. Obrigado, irmão. Obrigado. Deixa eu olhar para alguém aqui. Não esconda o rosto, não, hein? Eu quero uma irmã mais jovem que vem aqui que quer orar. Que nunca orou. Opa! Muito bem. Então, você vai colocar... É uma dor só? Tem nome? É bursite? O que é? Os tendões. Tendões. Eu vou orar. Aliás, eu não. Você vai orar. Você quer que eu te ajude primeiro ou você já quer orar sozinho? Sozinho. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu clamo a Ti nesse momento, que o Senhor cure e restaure tudo que dói e o que está rompido, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio no Seu poder e na Sua palavra e proclamo cura e dor. Eu Te expulso e Te repreendo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, glória a Deus. Só que você pediu a Jesus. Não precisa nem pedir, não. É você ter autoridade. O que você fez no final. Dor saia em nome de Jesus. E depois você fala, fique completamente curado em nome de Jesus. Irmã, pergunta para ela. Como Testa tá? aí. Vai a dor agora. Se tem diferença ou não. Não, já melhorou. De 0 a 10, a dor antes era quanto? 10 era... Era 10. Nossa, está doendo demais. E agora? 7, já diminuiu um pouco, 3, graças a Deus. Agora você vai orar e você vai ordenar. Dor, saia em nome de Jesus. Tendões, fiquem completamente curados em nome de Jesus. E você pode convidar também o Espírito Santo para te ajudar. Espírito Santo, vem com a tua presença. Tá bom? Você que faz sozinha? Claro. Espírito Santo, eu peço que você venha com a Sua presença. Dor, eu Te expulso, eu Te repreendo. No nome de Jesus, novamente. Que você saia agora. Amém. E que você seja curada. Em nome de Jesus. Você é curada. Amém. Testa aí. Pede a pessoa para testar. É o ato Testa. de fé, o ato de fé dela. Lembra que eu falei do ato de fé? Esse é um ato de fé. Fulano, testa aí. Se ela vai testar, é porque ela está crendo que vai acontecer alguma coisa. E quando faz esse simples ato de fé, venha a cura. Bem melhor. Zerou? Não. Ou ainda tem alguma coisa? Tem. Foi para 7 agora. Um dos 3. 3, glória a Deus, já está melhorando, tá vendo? Você, a gente tem que perseverar. Não desanime. Persevere. Mais uma vez, Senhor, obrigado. E nem levantava. Né? Quando a gente faz isso, você agradece, Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez. O Senhor vai completar a obra, eu te agradeço. O Senhor já começou, o Senhor vai fazer. E em nome de Jesus, eu ordeno que todo o resto de dor vá embora. Você vai mandando, você vai falando. É esquisito, né? Você está falando com uma dor, mas é assim mesmo. É a nossa fé, é a pronunciar nossa autoridade e fé na palavra de Deus. E você está indo muito bem, continue. Senhor, te agradecemos pela Sua obra e pelo Seu poder até agora, Senhor. Te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor a cure. Em nome de Jesus, dor saia completamente e que você seja curada e restaurada 100%. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu proclamo. Amém. Amém. Tem que zerar. Zera essa dor aí agora. Fala alto. Zerada! 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 Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Agradeço, Senhor. Agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Qual é que você chama? Esther. A Esther. Obrigado, irmã. Pode sentar.
Ah, vamos falar aí. Glória a Deus. Esther, né? Esther, você já tinha orado por um enfermo assim? Não. Essa foi, grave que eu vou te falar, hein? É uma palavra profética para você. Essa foi a primeira de milhares de curas que você vai experimentar. Senhor, encha, Senhor, a tua filha. Transborde o teu Espírito Santo nela. Ela seja uma jovem ousada na fé, Senhor. Vem, Espírito Santo, com a tua presença. Flua através dela. Ó Jesus, batize no teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre ela. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vai lá. Você, irmã, vem cá. Não tinha programado isso não, mas tá bom, né? Tá divertido, alegre no Senhor. Aleluia. Eu ia dar testemunho, mas estava esperando o momento, né? Então, já que ele chamou, então... Eu tenho 8 pinos na minha coluna e faz uma semana que eu não consigo dormir. Eu viro do lado direito, dói, eu viro só a barriga para cima. E isso estava começando a me dar um pavor em mim, né? Porque o Nilson já tem problema de saúde, né? Então, eu falei, meu Deus, e agora? E aí, ontem, quando o irmão falou assim, eu vou estar ali, me procurem, o que eu pensei? Quem estiver olhando, quem achar que isso ou aquilo não interessa. Eu vou aonde quem tem ousadia, né? E o irmão está com a ousadia, né? De orar por mim. Então, eu vou lá. E aí eu fui, né? Mas sempre vem aquele, mas todo mundo vai ficar falando que eu estou agora estou, tipo, colocando o irmão no centro, né? Vamos dizer, né? Que, infelizmente, a gente tem isso, né? Mas aí eu dormi essa noite bem, não doeu, virei de um lado, virei do outro. Eu estou erguendo a minha perna, eu não consegui erguer. Aqui estava sempre inflamado, assim, sabe? Eu não conseguia erguer a perna. E eu estou curada. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, obrigado, irmã. Ô, Vitor, cadê o Vitor? Levanta sua mão aí, Vitor. Fale daí mesmo, fale alto, levanta, fica em pé. O Vitor, eu me lembrei hoje de manhã, a hora que eu vi, que a primeira vez que eu vim aqui foi há 2 anos ou 3 anos atrás, nós estávamos no momento de oração e oramos por ele. O que você tinha e o que você foi curado, irmão? Eu nem conheço esse nome assim terrível, né? Sincopicardia. Mas o que a sincopicardia fazia? E agora, depois daquele dia? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós precisamos nos animar com esses testemunhos para irmos e lutarmos em favor dos nossos irmãos, em favor da saúde dos nossos irmãos. Então vem, irmã. Vem. Pode. Então fale alto. O microfone não vai aí, querido. Ó, tem um fio aqui. A última vez que você esteve aqui, eu tive, igual a ele ali, né? Tive uma, né? Bem, umas 5, porque eu desmaiava. E aí eu tive aqui, numa reunião que você estava, e você orou por mim, né? E eu exerci a fé mesmo, né? E eu criei naquela hora, né? E eu estava fazendo os exames ainda, né? E aconteceu que era para mim fazer cateterismo, né? Que é um exame bem invasivo, né? Porque eles iam lá, eles descobriram não sei o que lá da ventricular, que eu não entendo nada disso, né? E que eu precisava passar por esse procedimento. Aí o que aconteceu? Aconteceu que foi passando o tempo, me deram todos os papéis de exame, tudo. Era para mim fazer esse cateterismo e não saía o anestesista para mim, sabe? Não saía de jeito nenhum daí, porque eles já marcam para o retorno, né? Depois de feito o procedimento, tudo. Aí, como não saiu o anestesista, eu não fiz, né? Mas eu creia que eu já estava curada. Mas eu falei, vou continuar fazendo o tratamento, porque isso que a gente deve fazer, né? Deve continuar ir lá. E até para testemunhar, né? Porque é um testemunho. Aí, até o médico ficou... Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, dona Laída. Eu falei,
Eu já sabia o que tinha acontecido, né? Aí tá, daí cheguei lá, e daí vem toda aquela equipe de médico e todos os estudantes junto, porque é uma equipe lá onde eu faço tratamento, né? Aí ele falou, então, dona Laide, não saiu anestesia para fazer o exame? Eu falei, então, doutor, não saiu. Aí ele falou, mas não, então, porque daí eu fiz, uns 15 dias antes, eu fiz um Holter para ver os batimentos cardíacos, porque eu tinha muita arritmia, né? Principalmente à noite. E eu tinha também que nele, uma hora era alta e outra hora baixava demais, né? Aí eles falaram, nós vamos analisar aqui o teu Holter, aí a gente vamos ver o que a gente vai fazer. Você vai precisar fazer, né? Nós vamos pedir novamente ao anestesista com urgência. Aí eles começaram a analisar lá o Holter, né? Que eu tinha feito 15 dias antes do retorno da consulta. Ele começou a olhar e o médico falava com o outro e ele olhava para mim, mas, dona Laide, a senhora está bem? Eu falei, estou muito bem, graças a Deus. Nunca mais teve isso, nunca mais. Aí ele falou assim, então, dona Laide, eu acho que nós não vamos precisar fazer esse cateterismo, porque é um exame muito evasivo. Que bom, a senhora está feliz? Eu falei, imagina, né, o quanto que eu não estou feliz, não vou precisar passar por isso, né, porque dá um medinho na gente, né, para um exame que a gente não conhece, né. Aí ele falou assim, pois é, as arritmias tuas quase que zeraram. Eu falei, glória a Deus. Ali na hora eu falei, glória a Deus. Ele não entendeu nada, mas eu sabia o que estava falando, né? Então, para a glória do Senhor, eu não precisei nem fazer o exame. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glória ao Senhor, né? Que maravilha, né? Glória a Deus, obrigado, irmão. Irmãos, como é bom, né? Testemunharmos daquilo que Deus está fazendo, irmãos. Tenho certeza que fomos agora fortalecidos na nossa fé, ou não? Eu fui fortalecido na minha fé, vendo. Você também foi? Amém. A gente precisa fazer isso. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Ele conhece as estrelas e chama todas pelo seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus fez provisão em Cristo, né? Você, quando lê o Novo Testamento, e você observar essa questão de cura, principalmente aqueles que precisam de cura, tem várias formas que Deus usa para curar, várias formas. Você vai encontrar vários exemplos no Novo Testamento. Se uma forma não deu certo, tem outra. Às vezes o irmão, ele vai orar com você e vai impor as mãos e você vai ser curado. Uma irmã vai impor as mãos e você vai ser curado. Ou você mesmo vai orar, você vai ordenar, como eu fiz com o meu ombro, ordenei e foi, né, embora. Ou então, o Senhor vai te dar uma promessa, uma palavra, e aquilo vai trazer vida no seu coração. Ou então você está participando da ceia do Senhor com essa consciência e você vai ser curado. Há várias formas que a gente nota no Novo Testamento, né, de que pessoas foram curadas. Deixa eu só citar para você e depois você pesquisa isso. Mas deixa eu enfatizar uma forma que nós precisamos tratar com as enfermidades. É na autoridade que Deus nos deu em Cristo. Ô Esther, você viu que você começou orando, Senhor Jesus, cura fulana? Porque a gente já acostumou, sempre pedia a Deus, fica pedindo, falando. Não é que esteja errado, irmãos. A petição é importante, sim. Mas no caso da autoridade, nós somos mais efetivos quando usamos a nossa autoridade. É como naquele caso que eu citei, né, quando eu falei sobre a autoridade dos filhos de Deus, de Moisés. Deus falou, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, pega o seu bastão e divide. Divide o mar. Aquele bastão representava a autoridade que Deus deu para ele. Com relação às enfermidades, Jesus falou para os discípulos irem curar, não era para ir pedir o Pai para curar. Entendem? E quando você orou, você viu? Aconteceu. Você usou a sua autoridade que Deus te deu. Então, de um modo geral, irmãos, oração de comando funciona bastante, viu? Comece a praticar.
Você vai ver isso, né? Ali no livro de Atos começa o primeiro milagre que ficou registrado ali, foi aquele coxo que Pedro e João falou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Foi uma ordem, né? Era o falar ao monte. Os apóstolos faziam muitos milagres lá em Jerusalém. Estevão, que era um diácono, ele recebeu grande intrepidez na fé, e Deus promete isso para os diáconos. Os diáconos entre nós, pensem nisso. Deus promete para os diáconos, se eles forem desempenharem bem o diaconato deles, eles vão alcançar intrepidez na fé. Pensem nisso. Filipe, em Samaria, ele saiu pregando o evangelho, chegou ali em Samaria, então ele pregou o evangelho e diz a palavra que Deus usou tremendamente ele para curar coxos, né? Paralíticos. O Senhor usou ele poderosamente ali em Atos 8. Muitos paralíticos de corpo foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Ele pregou o evangelho e demonstrou o poder do reino de Deus. Percebam? E é interessante que parece-me que Deus tinha dado o dom de curar para Filipe, e ele curou ali, está dizendo, né, olha só, coxos e paralíticos. Muitos paralíticos e coxos foram curados. Mas a gente não vê ali falando assim, os surdos foram curados, os cegos foram curados, ou outra enfermidade. Mas essas duas está dizendo que foram curados. A palavra de Deus diz, uma outra forma de sermos curados é que no corpo de Cristo, Deus deu dons. E tem lá em 1 Coríntios capítulo 12, está dizendo que a uns ele deu dons de curar. Dons no plural. E por que isso? Alguns irmãos, né, entendem assim, eu aprendi com alguns irmãos e creio que é assim. Ele pode receber dons de curar, mas para um certo tipo de enfermidade. Filipe, ele tinha o dom de curar paralíticos e coxos, mas não fala de cegos e nem de surdos, e devia ter naquela cidade. Tem irmãos que, de fato, eles oram por um certo problema, como diz o mineiro, é batata que vai ser curado. Eu e a minha esposa conhecemos um irmão, há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, mas Deus deu dons maravilhosos para esse irmão de cura, realmente extraordinário. E um dos dons que Deus deu para ele, de cura, era curar cegos. E ele começou a contar, ele começou a exercer esse dom e começou a contar quantos cegos ele estava tendo a oportunidade ele prega também o evangelho em vários lugares, tem muita gente, e ele começou a contar 1, 2, 3, 500 cegos curados. Só que quando ele chegou assim, o Senhor tipo assim chamou um pouco a atenção dele, né? Pediu para ele parar de contar. Mas já tinham 500 cegos, irmãos. Problemas nas vistas e a coisa acontece. Havia um irmão no passado, tem um livro dele que eu recomendo, Cristo, aquele que cura. Compre esse livro, muito bom. Mas Deus tinha dado o dom para ele, por exemplo, curar problemas de surdez. Ele falou que sabia que Deus ia curar. Todo surdo que chegava, ele ia curar. Mas ele não tinha experiência de curar cego, não tinha experiência de curar sempre câncer, por exemplo. Alguns irmãos, então, eles recebem numa certa área, mas não recebem em outras. Louvado seja Deus, porque também precisa de o corpo funcionar, né? Não é só aquele irmão. Mas então essa é uma forma. Irmãos, aquela irmã, olha só, desculpa, eu vou usar mais o seu exemplo, tá? Mas não é para ofender ele nem dizer que está errado. Mas olha só como é que a nossa mente nos trai. A gente fica assim preocupado, não, eu vou lá pedir aquele irmão, mas as pessoas podem achar que eu estou querendo vangloriar, estou querendo colocar aquele irmão no pedestal. Irmãos, é isso que fica na nossa mente. E o inimigo coloca esses pensamentos. Não, irmãos, se tem um irmão, uma irmã entre nós que foi dado no corpo de Cristo com dons, vá buscar a ajuda desses dons, irmãos. Se tem um irmão que tem palavra de sabedoria, vá, você precisa estar com um problema, busque esse irmão para ele te ajudar. Para sobrenaturalmente, Deus te dar uma solução naquele seu problema através da palavra de sabedoria desse irmão ou dessa irmã. Irmãos, precisamos derrubar todas essas tradições.
todos esses temores, esse medo. Eu me lembro da última vez que eu estive aqui, Deus me deu uma palavra de conhecimento, que tinha alguém que estava com a hérnia inguinal, acho que era do lado direito ou do esquerdo, eu não lembro agora. Mas foi específico. Eu falei, olha, eu tenho essa impressão. Só que a pessoa não se manifestou. Eu falei, quem está assim? A pessoa não... Louvado seja Deus que no final da reunião ela, não, eu tenho que falar. Ela veio na frente e deu testemunho. Ela ficou totalmente, eu não sei nem se ela está aqui hoje. Não, né? Hã? Ah, não é daqui não. Ah, tá. É. Ah, sim, pois é. Mas às vezes a gente fica receoso das coisas, entende? Não. Por exemplo, se o irmão tem uma palavra de conhecimento na reunião, chega, irmãos, eu estou com a impressão que Deus está dizendo que tem alguém com tal problema aqui. É porque Deus quer curar aquela pessoa. E geralmente, quando Deus dá uma palavra de conhecimento, irmãos, a cura acontece na hora. Na hora. Aliás, me veio duas coisas. Quando eu estava sentado ali, me veio. Uma é problema, se você quiser, pode se manifestar, senão pode ficar aí. Mas Deus quer te curar. Você está com problema de deglutição. Problema assim, mais já... Você tem problema de deglutição. Não sei, me veio isso no seu coração. Se tiver alguém assim, Deus quer. É você mesmo. Olha, sua irmã agora é você. Levanta aí, irmã, fica em pé. Uhum. Amém. Então, ó, isso é palavra de conhecimento. Eu não sei, não conheço, não sei nada, mas Deus dá a palavra. É porque Ele quer curar, irmãs. Eu vou te curar agora. Você já vai estar curada. Uma irmã, levante aí por favor, Laura, fique em pé aí. Coloque a sua mão sobre a irmã. Nós vamos orar com ela. Coloca assim, isso. Levante as mãos, irmãos, e estenda as mãos para a nossa irmã. Qual o seu nome, irmã? Solange. Pai, nós abençoamos a saúde da Solange, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra que o Senhor deu para Solange. Obrigado pela cura dela. Em um nome e na autoridade de Jesus, nós ordenamos que todo problema de deglutição cesse agora e caia por terra. Declaramos cura plena em um nome de Jesus sobre a Solange. Ó Espírito Santo, muito obrigado. Venha sobre a nossa irmã, flua com a tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu vou falar outra palavra que me veio, mas é um pouco constrangedor para alguns irmãos ou irmãs. Você não precisa se manifestar, o Senhor sabe. Mas eu vou orar sobre esse problema e você vai ser curado. Problema de hemorroidas. Não precisa falar que é você não, porque às vezes fica constrangido. Não fique. Mas quem tem esse problema aí? O Senhor me deu essa palavra e nós vamos orar agora. Amém? Amém. A irmã está levantando a mão, é porque não ficou, como é que fala? É constrangida, né? Nós estamos em família, né, irmãos? É isso mesmo. Amém. Fique em pé, irmã, por favor. Fique em pé. Amém. Nós vamos orar. Vai ser curada também agora. Eu quero que uma irmã vá lá e coloque as mãos sobre a irmã, por favor. Vai, isso. Tem que ser assim, ousado. Eu vou. Não fica aí, eu vou, não vou, não. Amém. Nós vamos orar, vamos exercitar nossa fé. Esqueci o nome da sua mãe, Rosilda. Amém. Ela está com deglutição e com outro problema também, né, irmã? De hemorroidas. Tá, nós vamos orar. Pai, obrigado
o Senhor revelar, que o Senhor quer curar a nossa irmã, deu essa palavra, Senhor, de conhecimento. Nós abençoamos o corpo da nossa irmã com saúde, com vida, com vigor, em nome de Jesus. E tomamos autoridade sobre todo o mal na irmã. Decretamos o fim de todo o problema de deglutição e de todo o problema de hemorroidas em um nome na autoridade do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre a irmã com teu poder. Flua através dela. Declaramos cura em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Sim, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, procure no Novo Testamento. Alguma forma Deus tem e Ele pode. Se você não é curado de uma forma, vai em outra forma, né? Já citamos algumas aqui. Palavra de conhecimento, né? Deus dá esses dons. Ele quer revelar, não é? Porque Ele quer curar. Paulo, quando ele estava ali entre os irmãos, a palavra de Deus diz que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a ponto de eles pegarem os aventais que Paulo usava, o lenço que ele usava, e levava e colocava sobre os enfermos, e os espíritos malignos iam embora e as pessoas eram curadas. Imagina isso, irmãos. Ah, isso foi só com Paulo? Não, irmãos, já vi isso acontecer várias vezes. Me lembro dos irmãos, tem irmãos que foram muito ousados na fé. Um deles é John D. Lake. Depois você pode ler os livros, a biografia dele. Ele foi um irmão muito, muito, muito usado nessa questão de cura. Mas então eles tinham um jornal que eles editavam e mandavam para muitos irmãos no mundo todo. E o que eles faziam? Eles, antes de enviar os jornais, distribuir os jornais, eles impunham as mãos nos jornais e oravam: Senhor, onde esse jornal chegar, que a tua unção chegue, e que pessoas sejam plenamente curadas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Milhares de pessoas eram curadas e chegavam os testemunhos. Quando o jornal chegava... Porque essa é a unção do Espírito Santo. Lembram que Elias, agora me deu um branco aqui. Ele foi enterrado. Mas depois jogaram um homem morto lá na cova dele. Oi? Eliseu, né? E o que aconteceu com aquele morto? Ressuscitou. Por quê?
A unção que ainda estava no corpo, lá nos ossos de Eliseu. Ah, irmãos, a unção de Deus é tão maravilhosa. Às vezes você está numa situação, vem a unção de Deus sobre você, aproveite esse momento e ore com os enfermos, se estiver na reunião. Tinha uma irmã que estava entre nós, reúne entre nós, né? E a gente tem uma reunião na nossa casa, e ela estava lá, e naquele momento eu falei, vamos orar uns com os outros, quem está com problema de enfermidade. A irmã já tinha alguns anos que sofria muito com fibromialgia. Aí nós vamos orar, os irmãos vamos orar, aí fomos orar. É tão nítido, vem a unção, quando a unção do Espírito Santo vem sobre nós. E pusemos as mãos sobre ela, eu e as irmãs que estavam também ali, nitidamente, de forma assim palpável, a unção veio. Aquela irmã sentiu, né, é como se tivesse uma eletricidade no corpo, né? E ela depois conta no testemunho dela que ela sentiu como se um óleo líquido viesse quente sobre ela. E sabe o que aconteceu? Nunca mais teve fibromialgia. Ah, irmão, faça a obra de Deus. Eu fiquei muito emocionado uma certa vez com a irmã. Ela estava sofrendo terrivelmente com artrose reumatoide, alguma coisa assim. Artrite, talvez, né? Reumatoide. Obrigado. Mas ela ainda tinha outro agravante, que ela não podia tomar certos medicamentos que atacavam outra área, era complicado. Mas ela estava há 3 meses de cama, sem conseguir levantar da cama. Dores terríveis. E ela mandou um áudio para o meu irmão, assim, sabe, dizendo, irmão, eu não suporto mais. Tem misericórdia e tal. Esse irmão me passou isso e falou, olha, vamos lá orar com ela. Aí nós fomos. Chegamos lá, entramos, a irmã na cama, sofrendo terrivelmente. Mas oramos, pedimos ajuda ao Senhor. Ah, irmãos, que lindo. Veio a unção do Espírito Santo. Nós colocamos a mão sobre a irmã. Imediatamente a dor foi embora. Imediatamente ela levantou da cama e começou a andar. Ai, irmãos, que coisa linda. O poder do Espírito Santo. Se a gente não fosse lá, ela não receberia essa bênção. Deus escolheu essa forma para curá-la. Deus escolhe você para curar as pessoas. Vá. Ah, mas não foi curado. Tem um irmão que eu gosto muito dele, ele chama Todd White. Eu gosto de usar esse exemplo dele. Irmão, assim, um pouco diferente do convencional. E Deus usa tremendamente esse irmão. Mas uma vez ele estava reunido onde ele reunia, o pastor de lá, um irmão muito usado pelo Senhor, e eles oraram. Uma família, tinha uma pessoa lá que estava com leucemia, um grau bem avançado. Mas aquele pastor, eles oraram, aquela pessoa foi curada, chegou lá depois de um certo tempo, deu aquele testemunho. E ele ouviu isso e falou, puxa, então ele era novo convertido, então, se eu orar então com as pessoas, vão ser curadas? O pastor, sim, pode orar com as pessoas. E ele começou. E ele começou na rua. Saía todo dia, ele procurava orar em torno de 10 pessoas, 10, 12 pessoas todo dia. No primeiro dia ele orou com uma pessoa, ele orou com as 12. Ninguém foi curado. No dia seguinte, ninguém. No terceiro dia, ninguém. No 7º dia, ninguém. 90 dias e ninguém foi curado. Ele chegou para o pastor dele, mas, irmão, não está acontecendo, não. Persevere, vai acontecer. Ele disse que orou em torno de 1000 pessoas e não viu cura em ninguém. Mas um dia Deus deu uma palavra de... Ele viu um motorista, acho que era motorista de caminhão, parou assim, ele estava trabalhando num lugar, então aquele motorista parou e Deus deu uma palavra de conhecimento para ele que ele estava com um problema sério na coluna. E ele perguntou para o motorista se estava, e sim, então ele orou, e aquela pessoa foi curada. A partir daí, rompeu-se. Ele é um irmão muito usado por Deus para orar por enfermos. Ele perseverou, você precisa de perseverar. Ah, irmão, eu orei uma vez, irmão, ore 2, ore 10, ore 1000. Precisamos exercitar a nossa fé. Deus vai usar, Deus quer usar você.
Você precisa continuar as obras de Jesus. Eu e você. Há muitas formas, então, no Novo Testamento. Está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros, vai lá ungir com óleo. Pode ser uma forma. Quem que são os presbíteros em vocês? Chamam eles, venham orar conosco. E os presbíteros têm que ter disposição, né? Às vezes pode estar cansado, né? Puxa vida, estou lá, preciso ir lá cruzar a cidade aqui para ir lá orar com aquela pessoa. Vale a pena. Vale a pena fazer a obra de Deus. Aliviar a dor dos irmãos. Orai uns pelos outros para serem curados. Vale a pena. Alguma forma Deus vai prover para você. E essa forma é baseada na obra de Jesus. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Louvado seja Deus. Eu e você precisamos ser usados. Precisamos continuar a fazer a obra de Deus. Vocês me dão 5 minutos? Pode ser, irmãos? 5 minutos só, eu prometo. O almoço também não deve estar pronto ainda, né? Oi? 5 minutos. Coloca o cronômetro para funcionar aí. Como é que nós podemos continuar a fazer as obras de Jesus? Por que nós podemos fazer isso? E só podemos por causa disso. Por causa do revestimento do Espírito Santo, irmãos. Eu sei que para muitos é um assunto às vezes polêmico. E tem irmãos que seguem uma linha que eu posso chamar assim, tradicional, histórica, e os outros neopentecostais. E aqueles da tradição dizem assim, olha, eu já recebi o Espírito Santo e tenho tudo que Deus já me deu, porque já me deu o Espírito Santo. Aí aqueles outros lá, do neopentecostal, dizem assim, não, você só recebe o Espírito Santo se você falar em línguas e etc. Esses dois lados estão meio certos e meio errados. Porque nós precisamos tanto da habitação do Espírito Santo quanto do revestimento. São 2 verdades na palavra de Deus. 2 verdades. Antes de Jesus, guarde bem isso que eu vou falar, porque isso é para ajudar a fé dos irmãos e a orarem a respeito. Antes da morte de Jesus, ele prometeu a habitação do Espírito Santo. Em João capítulo 14, ele diz, o Espírito Santo está entre vós, mas ele estará em vós. Essa foi a promessa da habitação do Espírito Santo. E no primeiro dia da ressurreição, no domingo de ressurreição, essa promessa de Jesus da habitação do Espírito Santo foi cumprida. Jesus apareceu no meio dos seus discípulos e ele disse, olha para mim, vê se eu sou um fantasma, toque aqui. Por quê? Porque os discípulos precisavam crer na ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam lá fechados, com medo. E eles não lembravam que Jesus já tinha falado várias vezes que ia ressuscitar. Mas então eles creram na ressurreição de Jesus naquele dia. Alguém hoje, para ser salvo na nova aliança, ele precisa fazer 2 coisas de acordo com Romanos 10, 9. Alguém se lembra? Se com a tua boca o quê? Confessar a Jesus, a primeira coisa. A segunda, e no coração, crê em quê? Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Os discípulos, eles ainda não criam na ressurreição de Jesus. Jesus teve que aparecer para eles, para eles crerem, para eles serem salvos, nascidos de novo, segundo a nova aliança. E naquele domingo de ressurreição, Jesus aparece, eles creem. E então Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus ressurreto, o Espírito que dá vida, agora ele veio e soprou sobre eles. E o Espírito Santo veio habitar neles. Eles agora eram a habitação do Espírito Santo. Jesus ali cumpriu aquela promessa que ele tinha feito antes da sua morte. E deixe-me dizer, se alguém nasceu de novo, esse alguém tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. Nenhum cristão está sem o Espírito Santo.
Todo aquele que é de Cristo tem o Espírito Santo. Paulo diz em Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não existe cristão de segunda categoria, irmãos. Todos nós, todos, se você tem o Senhor Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Mas não parou aí. 10? Opa, então tá bom, irmão. Ó, o ancião está falando ali, eu obedeço. Mas não parou aí. O que aconteceu? Jesus fez agora uma outra promessa para eles. Jesus, agora ressuscitado, faz uma nova promessa. Falou com eles, olha, vão, permaneçam em Jerusalém, para que vocês recebam a promessa do Pai, para que vocês sejam revestidos de poder. Lucas 24, coloca lá para mim, irmã, para a gente ler, para você não ficar com dúvida. Lucas 24, deixa eu ver qual é o versículo, é no final. (49) Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. A tradução que eu uso, eu acho que ela é um pouco mais clara. Ela diz assim, ó, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Está mais ou menos igual, né? O Senhor Jesus agora, ressuscitado, ele faz uma nova promessa. A primeira promessa já tinha se cumprido no domingo de ressurreição. Ok até aí? Agora ele fez uma outra promessa. E essa outra promessa que ele está fazendo é do revestimento do Espírito Santo. Atos 1, 4. Olha o que diz essa palavra para nós. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes, Jesus deu uma ordem, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele, de mim ouviste. Continua, por favor. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Versículo 8. 1:8. Contudo, recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Queridos irmãos, os discípulos de Jesus, eles não precisavam só da habitação do Espírito Santo. Eles precisavam também do poder de Deus. O poder de Deus para quê? Para continuarem a fazer as obras de Jesus. Queridos, Jesus mesmo, o que aconteceu com ele? O que foi acontecer depois com os discípulos? Jesus, ele foi o primeiro homem que recebeu a habitação do Espírito Santo. Na realidade, Jesus, nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Mas Jesus só começou a fazer as suas obras depois que aconteceu um fato. Qual foi esse fato que aconteceu? Jesus foi batizado e os céus se rasgaram e o que o Espírito Santo veio? Veio o quê? Sobre ele. E Jesus diz, o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para pregar aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos. Tudo que Jesus fez, ele fez no poder do Espírito Santo, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Foi como o homem que ele fez. Primeiro ele tinha habitação, mas ele só começou a fazer a obra de Deus quando o Espírito Santo veio sobre ele. E agora Jesus diz, olha, vocês receberão o Espírito Santo, e eles receberam no dia da ressurreição, no domingo de ressurreição, a habitação. Mas Jesus faz agora uma nova promessa do revestimento. Fiquem agora em Jerusalém. Atos 2, vai acontecer o cumprimento dessa segunda promessa. Ali em Atos 2, eles estavam reunidos. E diz, e de repente,
Aleluia, eu gosto dessa palavra, de repente. De repente você pode ser curado. De repente você pode ser cheio do Espírito Santo. Se você está buscando, desejando. Eles de repente, diz lá, veio, né, ouviram como uma voz, né? Aí, o que aconteceu? Veio línguas e pousou sobre cada um deles. Teve manifestação visível, audível ali agora. E diz que todos, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar línguas das grandezas de Deus. Todos ficaram cheios. Ali era o domingo de Pentecoste. O Senhor Jesus, no domingo de Pentecoste, é o Senhor Jesus exaltado. Ele estava sentado à destra do Pai. E a promessa do Pai foi enviada. Isso representa o quê? Poder nas nossas vidas para testemunhar, irmãos. Para fazer as obras de Jesus. Jesus só fez as obras pelo poder do Espírito Santo. E eu e você, para continuarmos as obras de Jesus, precisamos do poder do Espírito Santo. No domingo de ressurreição, eles receberam vida, o Espírito Santo veio habitar neles. Mas no domingo de Pentecoste, o Senhor exaltado derramou o Espírito Santo e representou agora o quê? Poder na vida deles. É o Espírito Santo sobre eles. Coloca aquele quadro, irmã, que eu te dei aí. Eu fiz até um quadro aqui para ser bem didático, para vocês entenderem, irmãos, para vocês nunca esquecerem e não confundirem. E não deixar que os roubadores da fé venham querer te roubar a fé e dizer, não é nada disso, não, está tudo bem. Do lado esquerdo aqui, olha, você tem a promessa de habitação. Jesus fez essa promessa antes da sua morte. E ela aconteceu quando? No domingo de ressurreição. E ali era Cristo ressuscitado. O Espírito que dá vida. Jesus se tornou o Espírito da vida. Cristo ressuscitado. Deu vida para eles. O Espírito Santo veio habitar. Isso significou o quê? Vida. Agora do lado direito, a segunda promessa foi depois da sua ressurreição. Quando essa promessa aconteceu? Quando ela se cumpriu? Ela se cumpriu no domingo de Pentecoste. Ali agora é Cristo exaltado, porque antes de Jesus ser glorificado, de ser exaltado, ele não podia enviar a promessa do Pai, não podia derramar o Espírito Santo, mas ele foi exaltado e sentou à destra e enviou. Você vai ser cheio do Espírito Santo, revestido do alto, irmãos, não é por causa da sua piedade, mas é porque Jesus foi exaltado. E esse revestimento significa na nossa experiência o quê? Poder. Habitação, vida. Revestimento, poder. A habitação do Espírito Santo vai nos levar a ter o caráter de Jesus. O fruto do Espírito Santo. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Esse enchimento é o quê? É um transbordar de dentro para fora. A palavra ali é um enchimento de dentro para fora. Mas agora quando diz Atos que o Espírito Santo veio sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo, é um enchimento de fora para dentro, é outra palavra. E essa palavra no livro de Atos, cheio, sempre leva ao quê? A fazer alguma coisa. É a obra, é o poder de Deus. O Espírito Santo dentro de nós nos conecta ao fruto do Espírito, ao caráter de Jesus. Você se ser semelhante a Jesus. Glória a Deus, isso é eterno, isso que Deus vai fazer em você. Mas o Espírito Santo sobre nós nos conecta aos dons do Espírito Santo. Para quê? Para fazermos a vontade de Deus, para continuarmos a fazer as obras do Senhor, para testemunharmos de Jesus. Compreendem, irmãos? Alguns irmãos vão dizer, e eu já ouvi vários, eu espero que eu nunca tenha falado isso, mas talvez eu já tenha até falado. O mais importante é o caráter. O mais importante é o caráter, não o carisma. Sim, o caráter de Deus é importante, ele é eterno. Mas, irmãos, quando às vezes nós falamos assim, muitos irmãos falam assim, desprezando os dons do Espírito Santo, desprezando o revestimento do Espírito Santo, desprezando o poder de Deus. E eu quero dizer, você pode ser uma pessoa de caráter, mas se você não está buscando o poder de Deus, você vai ser inefetivo na obra de Deus. Você vai ter um bom testemunho, uma pessoa joia, bom homem de caráter, boa mulher.
Mas nos falta ousadia. Nos falta o poder de Deus para fazer as obras de Jesus, irmãos. O Espírito Santo habitando em mim me abençoa, mas o Espírito Santo sobre mim abençoa o outro. Quando nós oramos com os enfermos, impondo as nossas mãos sobre eles, são curados, estamos abençoando quem? A pessoa. O revestimento do Espírito Santo é para nos levar às obras de Jesus, para nos levar a fazer as obras de Jesus e abençoar os outros. Quando Deus dá um dom, palavra de conhecimento, é para abençoar o outro. Palavra de sabedoria, para abençoar o outro. Dons de curar, abençoar o outro. O único dom que é para você mesmo é o dom de línguas, que fala que edifica a si mesmo. Habitação, vida. Revestimento, poder. Você pode repetir isso para nunca esquecer? Habitação, vida. Revestimento, poder. Está claro isso, irmãos? Nós precisamos das duas realidades. A primeira, eu creio que todos aqui já receberam quando creram em Jesus. Aliás, deixa eu consertar aqui. Eu creio que todos aqui que estão aqui, que já receberam Jesus, têm o Espírito Santo habitando nele. Já está resolvida essa primeira promessa. Mas e quanto à segunda? Não é automático, irmãos. Atos 2 nos prova isso. São duas experiências distintas. A habitação, os discípulos já tinham ela no domingo de ressurreição, mas o revestimento só aconteceu lá no domingo de Pentecoste. Em Samaria, Filipe pregou a palavra de Deus, eles creram, foram batizados, o Espírito Santo veio habitar neles. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: eles falaram com os apóstolos em Jerusalém, os apóstolos foram até lá em Samaria, orar com eles. Para quê? Para eles receberem o Espírito Santo. Habitando neles? Não. Diz que eles impunham as mãos sobre os irmãos em Samaria e eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles. Não é veio habitar neles. Se impor as mãos traz o Espírito Santo habitando sobre as pessoas, não precisa pregar o evangelho, né? Só vamos impor as mãos, né? Compreende? Casa de Cornélio, Pedro pregou o evangelho, o Espírito Santo veio sobre eles. Ao mesmo tempo que eles creram, o Espírito Santo veio tudo ao mesmo tempo. Eles receberam a habitação e receberam o Espírito Santo. Atos 19, Paulo encontra aqueles varões ali e diz: vem cá, vocês, o irmão leu aqui hoje, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu ficava pensando, gente, mas Paulo perguntou isso por quê? Porque quando a gente crê, Paulo já fala isso em Gálatas, que nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da palavra, pela fé. E Paulo pergunta, o que Paulo está perguntando? Receber o Espírito Santo é sobre eles. Atos, sempre que você lê receber o Espírito Santo, é Espírito Santo sobre nós. Aí eles, nós nem vimos falar que existe Espírito Santo. Alguns de nós parece que está assim, né? Nem vimos falar que, né? É como se nem tivesse ouvido falar que existe o Espírito Santo. Mas aí Paulo falou com eles, esclareceu, batizou e impôs as mãos sobre eles. E diz a palavra que o Espírito Santo veio sobre, não é neles, sobre eles. São duas experiências. Grave bem isso aí, irmãos. Se você creu em Jesus, você já confessou a Jesus Cristo? Você já recebeu o Espírito Santo. Nessa manhã, se tiver alguém entre nós que quer ter essa vida de Deus, basta você dizer: eu confesso a Jesus como Senhor, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Se você fizer isso, diz a palavra que você vai ter vida, você vai ser salvo. Do outro lado lá, essa promessa de Deus, para recebermos poder para testemunharmos. Se você não tem essa experiência, você precisa orar. Ore ao Senhor. Em Atos 2, foi soberanamente. Ninguém interviu, veio o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, ninguém interviu, veio o Espírito Santo sobre eles. Mas em Samaria e em Éfeso, os irmãos impuseram as mãos, oraram e eles receberam. Que você busque receber, que você busque fazer as obras do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Já passei meus 10 minutos aí. Pai, nós te damos graças por essa manhã, pelo que nós vimos, ouvimos.
Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã, pelos testemunhos de cura, pela tua manifestação. Senhor, torne tudo isso tão real nas nossas vidas, o que nós falamos aqui, Senhor. E, Senhor, eu peço em nome de Jesus, Senhor, que cada irmão e irmã que entre nessa realidade do revestimento do Espírito Santo. Eu oro para que cada um aqui tenha essa experiência, e cada um aqui seja ousado em Cristo para anunciar as boas novas. Que cada um seja ousado em Cristo, Senhor, para orar com os enfermos, para continuar a fazer as obras que o Senhor Jesus começou. Ó Pai, que a tua bênção seja com meus irmãos aqui em São José dos Pinhais. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que a graça do Senhor seja sobre meus irmãos e que eles tenham uma nova forma de experimentar o Senhor aqui, com mais graça, com mais plenitude, Senhor. Senhor, que haja ousadia entre os irmãos. Senhor, que os irmãos possam ganhar muitas pessoas nessa cidade para Jesus, que pessoas sejam libertas, sejam curadas e venham ao Evangelho e se rendam ao Senhor Jesus. Que o teu reino seja manifestado entre os irmãos, Senhor. Ó Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua provisão da tua palavra, pela verdade que nos liberta, Senhor. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos irmãos, obrigado pela paciência, viu?